Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui gravando mais um Cena Legislativa. Dessa vez, nós vamos tratar sobre o empreendedorismo jovem, sobre as políticas para a criança e adolescente, sobre os direitos da criança. E para tratar desse assunto, nosso convidado é o vereador Pedro Matos, uma pessoa que é ativista, que tem projetos na área, que discute esse tema na Câmara Municipal de Fortaleza e com certeza vai contribuir muito aqui com o nosso debate. Primeiro, quero agradecer, vereador, pelo aceite. Eu sei que nesse momento a agenda é muito corrida, então separar um espaço significa acreditar nesse debate democrático que a gente vem fazendo aqui. Obrigado. Com certeza, obrigado. Quero agradecer a oportunidade aqui de estar no Cena Legislativa, falar com todos aí os seus telespectadores, ouvintes, para que a gente possa estar divulgando um pouco mais do nosso mandato, compartilhando as experiências que a gente tem como vereador em Fortaleza, né? Nossa atuação nessa área do empreendedorismo. Nós hoje estamos como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara, então tem muita coisa em andamento lá na comissão e em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também. E a pauta da criança e do adolescente, né, que é uma pauta aí do nosso mandato, principalmente essa questão da geração de oportunidade, do primeiro emprego, da prevenção também ao crime organizado, que é só com a educação e com as oportunidades que a gente vai conseguir se prevenir, né, prevenir nossas crianças desse caminho errado. Então, eu acho que é importante a gente destacar alguns programas que vêm sendo direcionados pela prefeitura aqui, através do nosso mandato, o que a gente vem conseguindo conquistar. O apoio também junto ao terceiro setor, que são as associações comunitárias, né, as associações que fazem um trabalho nas comunidades, e isso é muito importante, porque sem elas o Estado às vezes não consegue chegar na política pública exata que precisa para aquela comunidade. Então, a gente tem conseguido atuar muito, muito forte através dessas associações, né? Ainda mais, como eu falei, por conta do crime organizado. Muitas vezes, sem a associação, o parlamentar não está conseguindo entrar nas comunidades. Isso é muito triste, né? Uma realidade muito triste, porque onde a gente chega, briga por território por conta de facção, o crime organizado amedrontando boa parte das nossas crianças, mas a associação vive um elo paralelo com a sociedade que é muito mais forte do que o elo que existe com o Estado, né? Então, a população abraça a associação, então é o caminho, muitas vezes, para a prefeitura, para o governo do Estado, para os vereadores, conseguir fazer um trabalho social, de fato, com a criançada. Perfeito. Vamos começar falando sobre desenvolvimento econômico, né? No início da sua fala, desenvolvimento econômico e qualificação. Nós temos uma cidade como Fortaleza, uma série de investimentos em tecnologia de ponta, em cobertura de internet, em programas de qualificação, compreendendo que a agenda de qualificação ela foi sendo transformada, né? Então, a gente tem um investimento hoje maior na área de tecnologia da informação e da comunicação. A pergunta que eu quero colocar, e aí, a partir do seu conhecimento sobre o que a prefeitura vem fazendo e o debate também na Câmara Municipal, essas qualificações, essas vagas, essas oportunidades, vereador, elas estão chegando na periferia de Fortaleza? Ou seja, esses jovens das classes D e E, que mais exigem esse olhar, eles estão conseguindo acessar, estão conseguindo, né? Eu acompanho a publicidade da prefeitura e eu vejo muitas vagas, né? 4.000 vagas, programas com. Está chegando a partir do seu olhar. Como é que você vê isso? O que eu acredito bastante é que o jovem está buscando esse tipo de oportunidade, né? A gente fez em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico um curso de marketing digital, por exemplo. Foi em segundos que a escola ali no Tancredo Neves, quando a gente abriu, fechou, porque todos se interessaram. Sim. Então, a gente tem que estar atento a essas novas oportunidades, né? Mas, para isso, a gente precisa capacitar, né? E o Fortaleza Capacita existe para isso, né? Para que a gente possa, de fato, levar até a periferia da cidade esses novos cursos, né? Essas novas oportunidades de emprego, principalmente na internet, tecnologia da informação, marketing digital. Você vê
eu tenho uma área que eu falo muito lá na Câmara, que é os esportes eletrônicos, né? Que tem os streamers, verdade. pessoas que estão voltadas para isso. É um mercado que move muito dinheiro e traz muita oportunidade. Então, se a gente não tiver atento ao que o jovem está se interessando, a gente vai perder ele para o crime. Então, a gente tem que buscar exatamente o que o jovem está participando, se interessando, o que ele está se movimentando. E, graças a Deus, a prefeitura tem conseguido enxergar isso. Também qualificando através do segundo idioma, que é o Fortaleza Bilíngue, né? A prefeitura colocou uma meta ousada aí para até 2050 todo jovem em Fortaleza ter um segundo idioma, né? Então, isso meta ousada, mas eu acredito que a gente consiga, pelo menos para que ele possa ter ali no seu currículo, daqui a 25 anos, a gente tenha toda a nossa juventude que tenha passado por isso, ter tido essa oportunidade de falar um inglês, um espanhol, porque os empregos vão surgir através disso. O Brasil é um país, não só o Brasil, mas principalmente Fortaleza, é uma cidade turística, né? Então, os empregos do setor turístico, empregos do setor hoteleiro exigem esse segundo idioma muitas vezes. Então, vai qualificar o jovem da periferia para essas oportunidades. E como a gente falou, da tecnologia, né? Então, o Fortaleza tem que dar incentivo para essas empresas de tecnologia. E agora, recentemente, há uns 2 anos, Fortaleza aprovou a lei das startups, né? Das empresas de tecnologia e de informação, para reduzir o imposto sobre serviço, que era antes 3,5%, para passar para o mínimo exigido por lei federal, que é o de 2%. Então, uma empresa, uma startup, uma empresa de tecnologia de informação, um data center, chega em Fortaleza querendo se instalar, gerando emprego, pagando somente 2%. A gente estava perdendo para o Eusébio, para Quirais, para outros municípios, e esse pessoal ia se instalar lá fora, muitas vezes iam para outro estado, porque mudou muito, né? Se você parar para analisar, após a pandemia, isso se intensificou ainda mais. Mas essas empresas, ela não tem mais uma estrutura gigantesca com 2.000, 1.000 funcionários trabalhando naquele local. Então, ela pode ter a sede onde ela quiser, porque ela vai ter o pessoal de home office. Então, não era inteligente cobrar impostos altíssimos se você ia estar achando que estava perdendo a arrecadação, reduzindo o ISS. Pelo contrário, se você mantém um ISS alto, vai fazer com que a empresa saia, vá para operar em outro estado e contrata todo mundo de home office atuando de forma remota. E o que acontecia? Fortaleza perdia dobrado, porque não gerava os empregos aqui e não gerava a renda para cá. E aí foi que a prefeitura se atentou a isso, reduziu o ISS para 2%, principalmente para essas empresas de tecnologia, para que ela possa estar aqui. Então, é um caminho para a juventude perceber, né? Olha, isso aqui é um rumo, isso aqui é um ramo. É claro que quando a gente fala de oportunidades, a gente não pode esquecer daquele cidadão que muitas vezes não tem o mínimo para começar, né? E aí entra os programas mais sociais, que é o programa Costurando o Futuro, que é das nossas guerreiras, que é da máquina de costura para a mulherada, na comunidade. O Meu Carrinho Empreendedor, que tem sido um sucesso muito forte, porque onde eu chego é a galera querendo. Eu quero um carrinho de pipoca, eu quero um carrinho de churrasco. E o secretário Rodrigo Nogueira tem feito vários editais nesse sentido. Isso é uma oportunidade para o cara começar a empreender, né? Muitas vezes. Mas, vereador, eu quero chamar a atenção desse investimento em tecnologia da informação. Tem um ponto importante que eu acho que as pessoas podem parar para pensar. O investimento em qualificação de tecnologia da informação, ele visa, acima de tudo, uma melhoria de renda. Por quê? Porque esse jovem que aprende, por exemplo, desenvolvedor web, que entende de programação, desenvolvimento, salário altíssimo. E ele consegue, e vamos dizer que ele se esforça um pouco mais e estude inglês, ele pode fazer como a gente tem, por exemplo, a juventude indiana, prestando consultoria para empresas americanas, para empresas da Inglaterra. E morando na própria ilha. Gastando dinheiro lá. Você pode ter um grupo forte em Fortaleza, prestando consultoria para diferentes empresas. E aí, a gente dá uma possibilidade para esses jovens, e aí, claro, não é desconhecendo ou menosprezando essas outras atividades do carrinho, mas é você criar uma possibilidade de uma renda maior. A gente sabe que a gente vive... Cidade de Fortaleza é uma cidade extremamente desigual. Sim. Então, quando você investe numa qualificação de ponta
em uma qualificação que tenha possibilidade daquele jovem ter uma renda maior, investir e possa até Ele se motiva. sentir perspectiva de fazer uma faculdade futuro, depois. Então, assim, você cria um outro ecossistema. Eu né? vejo esses institutos federais fazendo um bom trabalho nesse sentido, né? Nesses cursos profissionalizantes. A juventude tem se interessado por esse tipo de curso, né? E como você bem falou, gerando oportunidades com multinacionais, empresas internacionais, para você trabalhar em Fortaleza, porque tem o curso, né? Conseguiu ser um desenvolvedor de software, de um programador, e consegue morar perto da sua família, gastar o dinheiro que ele ganha em dólar aqui, né? Porque essas empresas, Google, YouTube, contratam essa galera em dólar e eles ficam aqui. Claro. Né? Então, são oportunidades que um jovem da periferia poderia não ter se ele não tivesse visando ali uma perspectiva diferente ali da matemática e do português. Por isso que eu volto a repetir, né? Abrir a mente da nossa juventude e modernizar as nossas escolas. Porque se as nossas escolas estão ensinando só o básico para o jovem fazer o Enem ou passar na prova ali do SPAES, né, que é o índice que promove, ele vai estar bem, nossa educação vai ficar legal ali, o cara vai até entrar ali, pode vir a entrar numa faculdade, mas muitas vezes é aquela faculdade que você faz e sai sem oportunidade de emprego. Eu recebo vários currículos, Cleiton, vários, de várias profissões, advogado, enfermeiro, dentista, técnico de enfermagem, não para geral mesmo, e está faltando emprego. Esse emprego, digamos assim, mais comum, né, das faculdades mais tradicionais, eu sou advogado, por exemplo, tem uma enxurrada, né? Então são vários profissionais. Então, se você não busca algo novo, que a tecnologia está avançando e que você se destaque, se difere ali, é claro que tem pessoas que conseguem continuar os estudos. Por exemplo, antigamente você ter uma faculdade já era algo muito relevante, né? Sim, ainda era um diferencial. Mas hoje, se você não consegue ou buscar uma especialização ou buscar algo que vai nichar no mercado, você vira mais um. Só que muitas vezes a juventude da nossa periferia se mata para entrar na faculdade, paga uma faculdade particular cara, porque às vezes não consegue passar numa faculdade pública, e ainda assim sai sem a oportunidade de emprego. Se endivida, né? Se endivida, faz um financiamento estudantil. Qual é o sentido disso, no final das contas? Então, tem que modernizar para as oportunidades de emprego, né? É claro que não é me queixando das vagas de faculdade. Tem que ter, e a oportunidade do ensino superior é muito importante, eu defendo isso. Mas muitas vezes se abre muitas vagas, vários profissionais ali, mas o mercado não está exigindo isso, esse tanto de profissional, mas está exigindo para uma outra área que a gente não está se atentando. Isso, E aí entra o papel da escola, né? Da escola, da gestão. Eu penso que falta, eu acho que para diferentes setores, né? Você mencionou agora a carreira de advogado, a gente vê muito a quantidade que a gente tem de técnicos em enfermagem, uma coisa assim absurda, né? Não é que a carreira não seja importante, é muito mas importante. é porque você sobrecarrega as próprias oportunidades, né? Então, assim, você tem uma quantidade muito grande e não tem, por parte, muitas vezes, de instituições que façam esse equilíbrio. Olha, vamos trabalhar, a gente está precisando de mais, por exemplo, técnicos na área de TI, empresas pedem. Isso aí é só o que falta. Só pra você, analista de dados. Analista de dados, né, gente? Só para a gente ter uma ideia, como o mundo do trabalho mudou, esses memorandos que o governo do estado está assinando com essas empresas de energias renováveis, o ponto principal que as empresas pedem não é mais o que elas pediam na década de 80 e 90, que na década de 80 e 90 elas pediam isenção, né, do ICMS, energia, pedia terreno. Hoje o ponto principal, gente qualificada naquela área. Profissional qualificada, que possa trabalhar com segurança de energia, que instalador elétrico da área de energia solar. Então, a gente ainda não tem tem que ter gente preparada para receber essas empresas. Então, por isso que a história do idioma também é muito importante, né? Sim. De você ter profissionais aqui que falam um segundo idioma, porque vem empresas de fora. Por exemplo, eu tiro a CSP ali, né, que é coreana, que foi ali para o Porto do Pecém.
O pessoal diz até que o pessoal lá no PECEM tá tudo nascendo já com os olhinhos puxados e tal, né? Porque se instalaram ali e tal, mas eles tiveram um trabalho no começo de capacitar o povo de São Gonçalo que estava ali. Sim. Né? Mas muitas vezes a gente já pode deixar isso preparado, né? Isso. O terreno preparado para chegar e essas empresas contratarem esses bons profissionais. Isso. Né? Até porque geralmente a empresa que chega com um plano de investimento, ela quer começar a produzir, né? Nem sempre tem esse tempo para fazer a qualificação. Exato. Mas dentro dessa discussão sobre perspectivas do jovem, do adolescente aqui de Fortaleza, eu queria lhe ouvir um pouco sobre a Rede Cuca. Né? Como é que você vê o papel? Né? A gente sabe que a Rede Cuca também faz qualificação, também é antenada com essas diversas tendências, né? Já são equipamentos que foram ampliados, né? O prefeito Sarto inaugurou Cucas, reformou os que já tinham. Como é que você vê o papel desses equipamentos? Não apenas qualificação, qualificação, esporte, lazer, cultura para esses jovens da periferia, principalmente se a gente considerar que os Cucas estão na periferia, né? Eles estão localizados nesse cinturão periférico de Fortaleza. O Cuca é uma política exitosa, né? Deu certo, e a população abraçou, isso é muito importante, a nossa juventude abraçou. Eu acho que hoje nós temos 8 Cucas, um foi inaugurado pela Luiziane, 6 ou 7 pelo Roberto Cláudio, e vai ter um agora mais recente que está para ser inaugurado no Vicente Pison, que o Sarto deve inaugurar, né? Um equipamento muito multitarefário, muito esportivo, né? Você vai num Cuca desse, você vê um podcast, você vê um teatro, você vê uma quadra, você vê piscina, né? Olímpica. Então, é uma estrutura assim que dá inveja, né? Eu acho que se você parar para analisar, é algo que realmente gente vem de fora para conhecer o Cuca. Eu recebi vereador de Vitória, no Espírito Santo, e ele falou, cara, eu queria conhecer o Cuca, me leva e tal. Fui com ele, levei ele de metrô, porque tem um acesso ali no Cuca para chegar de metrô, né? O primeiro Cuca na época. E ele se encantou. Então, são coisas assim que você fica orgulhoso, né? Porque deu certo. E, como eu falei, a juventude abraçou o equipamento. Isso é muito importante, né? A gestão do equipamento é muito importante. Não adianta você só entregar à população e depois não ter uma gestão. E a própria juventude tem voz dentro dos equipamentos, né? Você monta um comitê interno lá entre os jovens e eles vão dando o tom da vida, além da Rede Cuca, da vida mesmo do dia a dia do equipamento. Isso é muito bacana. E são coisas assim que surgem, por exemplo, teve um dia desse que eu fui no Cuca do José Walter, eles estavam promovendo em parceria um campeonato de e-games, né, de esportes eletrônicos. Então, são coisas que a gente nem espera, quando vê, já está tendo um evento ali. O prefeito vive utilizando o teatro ali para fazer eventos. Mês passado, nós entregamos um cartão lá, o cartão Missão Infância, que é um cartão para crianças de 0 a 3 anos em situação de vulnerabilidade social, que a prefeitura faz a transferência de renda. Ou seja, é um local mesmo que a população usa, né? Não só o jovem, mas a comunidade por inteiro conhece o Cuca, né? Onde passa. Então, isso deu certo. E eu espero que cresça, né? Porque a tendência é que nem as areninhas também. As areninhas deram certo. Ontem eu estava lá no Titanzinho, esses dias agora eu fiz um contato recente com o pessoal da Expresso Surf, né? Uma associação. E eles falaram, Pedro, cara, se a gente não tivesse a areninha aqui e não tivesse a minha associação que faz esse trabalho com o surf, a gente não tinha nada, estava tudo perdido. Então, são coisas como essa que você vê que quando chega um equipamento público mesmo, que o povo adere, faz a diferença, né? Aí não colhe o fruto ali imediato, mas vai colher daqui a 1 ano, 2 anos... E tem que ter um acompanhamento, né? Por isso que é importante o trabalho de atuação dos educadores sociais junto à criança e o adolescente. Porque quando você vai para a escola, aí volta para a situação vulnerável, muitas vezes dentro de casa, às vezes o pai é alcoólatra, a mãe é deficiente física, né? Ou sofre de alguma depressão. Então, você vive num contexto ali que
se você não está ali bem dentro de casa, você vai para a rua. E quem é que está na rua? O crime. Então, se você não vai para a rua, mas pode estar indo para a areninha, pode estar indo para a escola de surf, pode estar indo para um cuca, aí já muda o contexto desse jovem. E aí, mas é claro, nem todos escapam, mas tem que ter um acompanhamento. Quando você passa a ter um acompanhamento, você passa a ter uma transformação a médio prazo. E o Cuca faz isso, né? O Cuca conseguiu fazer isso, as areninhas conseguiram fazer isso. Colocou o jovem de tarde, né? Depois agora as escolas quase todas em tempo integral, né? Graças a Deus. Até os berçários também, as 31 berçários aí, escolas berçários que o prefeito inaugurou, o Sarto, todas integral. Isso é muito importante. Com berçário integral, né? Faz com que a criança se sinta segura ali dentro da escola, dentro da creche. Mas ao mesmo tempo, quando vai crescendo, né? Ele precisa ter esse equipamento de esporte de lazer. Para ter essa oportunidade, né? De viver ali um lado competitivo, muitas vezes, dentro do esporte, você se socializar dentro de um Cuca. Então, é muito importante a gente ter esse tipo de equipamento, é o que faz a diferença assim, na vida do jovem para o futuro, eu não tenho dúvidas. Perfeito. Aí eu vou fazer uma pergunta em termos de avaliação de gestão. As gestões do ex-prefeito Roberto Cláudio ficou muito marcada pela questão da mobilidade urbana, né? Verdade. Prefeito da mobilidade urbana. A partir dos investimentos, do que a gente vê, a gente pode dizer que a gestão do prefeito Sarto é a gestão da educação? Como é que você vê? Eu vejo sendo muito pouco divulgado o saneamento que está se fazendo na cidade de Fortaleza. O projeto de sanear, isso aí é muito importante. O Proinfra, eu tenho visto muito nas comunidades, né? Que não, a olho nu você não vê mudando, né? O Roberto Cláudio, você via a mobilidade, o viaduto, o trânsito melhora. Isso. O saneamento, você quebra tudo, né? E você vai saneando a cidade. Mas tem bairros que o prefeito tem tido essa coragem de fazer, obras de drenagem históricas que estavam paradas, que isso a gente vai sentir o efeito mais na frente. Mas né, conseguimos financiamentos e empréstimos para fazer, que são obras caríssimas, né? Isso é fato. Você vai no Vicente Pison, obras caríssimas, mas para fazer o saneamento você traz dignidade para o povo. Né? Você vai no Barroso desse que está sendo feito lá também, no Conjunto Palmeiras que está sendo feito também. São bairros esquecidos que a gente não vê ali muitas vezes no nosso dia a dia, a olho nu, mas são obras que vão ficar para a história. Né? Então isso é importante. Né? Então, se eu fosse pontuar, essas obras de saneamento vão ser vistas no futuro como um legado aí que o prefeito Sarto deve deixar. E o da educação, eu acho que não pode dizer que é só do Sarto, mas é um projeto que Fortaleza vem crescendo. Porque a Luiziane deixou o Fortaleza na penúltima colocação, se a gente parar lá analisar. Né? A Luiziane, a gestão PT, não quero pessoalizar ali, né? Mas na Luiziane, mas Fortaleza era a penúltima colocada em termos de índices educacionais, evasão escolar gigantesca, a criançada não ficava dentro da escola. Isso vem mudando, né? Passou Jaime Cavalcante, secretário de Educação, passou secretário Dalila, agora o secretário Jefferson. E eu vejo esse alinhamento com as escolas bem mais organizadas, o corpo técnico das escolas. Antes parecia algo mais as escolas tratadas como de forma política bagunçada, digamos assim, sabe, Cleiton? O diretor era indicado por um vereador, era um negócio meio desorganizado. E isso veio se organizando. Então, e o Sarto vem conseguindo entregar algumas escolas e surfou, acho que um trabalho bem feito durante esses anos, né? Porque a educação é diferente de uma rua, que você licita e entrega. Né? A educação você vai colher com o tempo, né? Isso. Mas, claro, tem o dedo do Sarto, sem dúvida alguma, mas eu acho que a gestão como um todo aí é de 8 anos para cá. Mas eu posso citar esses dois pontos. O do saneamento, o pessoal fala muito, e a Beira-Mar está sendo feito. A Beira-Mar está fantástica, né? Nem se fala, né? A Beira-Mar ficou ali, para além da parte de turística, você vê o empreendedorismo ali pujante, e isso tem sido muito interessante. E se você parar para analisar, o prefeito tem conseguido fazer polos comerciais em vários bairros. Então, descentralizado. Eu acho que esse é um outro ponto aí que vai ficar marcado pela gestão aí do prefeito nesses primeiros 4 anos. Muito bem, vereador. A gente está aqui finalizando. São muitos pontos para a gente discutir. Eu tinha dito aqui anteriormente
que o tempo é curto, então a gente aguarda a sua presença novamente. Quero lhe agradecer por ter esclarecido, apresentado um pouco da sua trajetória, dos seus pontos de luta, do seu conhecimento sobre a cidade, né? O vereador é aquilo que eu falo aqui, todos os programas do vereador, é aquela liderança política que está mais próxima das pessoas, sem demérito do deputado, do senador, do prefeito, mas é aquela pessoa que as pessoas sabem onde moram. Né? Vai lá, a ser procurado. Ela está lá. Então, quero agradecer, vereador, pela sua atenção, sua paciência e o seu trabalho que você vem fazendo na Câmara Municipal. Valeu, Cleiton. Eu que agradeço aí pela oportunidade. Quero voltar em breve. Me convido aí a todos para me seguirem nas redes sociais, acompanhar o nosso trabalho. @Pedro Gomatos, meu Facebook também, Instagram, Twitter, estamos no Threads, estamos até no TikTok. Olha aí, tá certo. Acompanhe aí nosso trabalho que, se Deus quiser, a gente vai continuar fazendo um bom mandato aí por Fortaleza. Perfeito. Antes de encerrar, eu quero só fazer um convite rapidinho para todo mundo que gosta da nossa discussão aqui do Cena Legislativa. A Unipasse, que é a Escola Superior do Parlamento Cearense, vai realizar no dia 23 de maio, durante todo o dia, de 8 da manhã até as 17 horas, o primeiro seminário Políticas Públicas e Parlamento Aberto. E aí, com a participação de uma série de convidados nacionais, locais, tratando de temas sobre desigualdade social, o impacto da inteligência artificial nas eleições, violência política de gênero. Então, para quem tiver interesse, acesse lá a página da Unipasse. O evento vai acontecer no auditório Murilo Aguiar, da Assembleia Legislativa, e está todo mundo convidado. E, para quem acompanhou aqui o nosso programa, vejo você no nosso próximo programa.